Então estenda as suas mãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Que Deus use essa mulher, eu, a patroa e as crianças. Glória a Deus. Senhor, que a Milane seja a boca do Senhor para falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela, para ministrar o nosso coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda ela e fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos, aquilo que vai edificar a nossa vida, aquilo que vai nos jogar para mais perto do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Eu já ia falar irmãs, que a gente está acostumado a pregar para as irmãs, né? Glória a Deus, tudo bem com vocês, amém? Noite feliz, noite abençoada do Senhor, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 1. Glória a Deus, o Senhor te trouxe aqui, irmãos. Hoje, noite abençoada, noite especial. O Senhor trouxe cada um de nós aqui nessa noite. Graças a Deus. Primeiro Coríntios, capítulo 1, verso 18. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Que o Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida nesta hora, porque de mim mesmo não tenho nada o que falar, nada para entregar. Mas a misericórdia do Senhor que nos alcançou nesta noite, tanto a mim que vou falar, quanto a você que vai ouvir, né? Deus possa falar conosco nessa noite, comigo e com cada um de nós. 1 Coríntios 1,18 diz assim. O título é a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, algumas versões falam, mas para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Até aí. Glória a Deus. Quem conhece a mensagem da cruz? Quantos amam a mensagem da cruz, irmãos? Tem aquele hino que eu amo tanto, sim, eu amo, antigo, a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Amém? Quem lembra desse hino? Esses hinos antigos eram maravilhosos, né? Como falava, como toca, como só o hino, gente. Eu estava preparando essa mensagem, eu falei, meu Deus, a mensagem da cruz é maravilhosa. É maravilhosa, maravilhosa. A mensagem da cruz, ela vai definitivamente contra o sistema do mundo. Jesus, se o sistema para indo, sabe aquela frase, segue o fluxo. Se o fluxo está indo para cá, você pode saber que a mensagem da cruz está indo para cá. A mensagem da cruz é maravilhosa demais. Eu amo essa palavra. Eu falo, meu Deus. A palavra fala que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, para os que não entendem. Irmãos, é loucura.
Jesus Cristo, ele não era previsível. Ele não segue um padrão que a gente acha que é o padrão normal. O mundo tem um padrão normal. Jesus não segue o padrão normal. Ele é fantástico, amém, irmãos? Olha só, o padrão normal do mundo diz assim: se o seu inimigo, se você tem um inimigo, mate ele. É o padrão normal do mundo. Aí Jesus diz assim: ame o seu inimigo, ore pelos que vos perseguem. Olha como que a mensagem da cruz, ela bate de frente com o que a gente acha. O mundo diz assim: se te roubaram, dá o troco. O mundo fala assim, não é? Mas Jesus fala assim: perdoai uns aos outros, assim como eu perdoei. Inclusive perdoai uns aos outros, assim, se você quiser ser perdoado pelo Pai. Então a mensagem da cruz, ela bate de frente demais. Eu acho isso maravilhoso. O mundo diz assim: se você apanhou, levante, revide. Não é, gente? Revida. Se você apanhou, revida. Tem até pais que ensinam as crianças assim: ó, se você apanhar na escola, você volta, bate também e volta. Aí Jesus vira e fala assim: dá outra face. Gente, é demais. Ele é demais. Ele é demais. A vida com ele não, gente, você consegue enxergar que ele não segue um padrão? Eu queria muito falar, já tem um tempo que eu queria muito falar sobre Jesus. Quando eu preparei essa mensagem, eu falei: gente, eu quero falar sobre essa loucura, porque nós somos loucos, irmãos. Nós somos loucos. Ainda bem que eu sou louca por Cristo. Amém? O mundo diz assim: se alguém te prejudicar, vingue-se daquela pessoa. Vingue-se da pessoa que te prejudicou. Faça o mesmo. Aí Jesus vem e fala assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra o espírito, contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Quando a gente alcança a maturidade espiritual, a gente consegue perceber que a pessoa que está fazendo aquilo com você está sendo usada pelo diabo. Você não tem que lutar contra ela, você tem que lutar contra o diabo. Nossa luta não é contra isso, contra a carne, é contra os espíritos imundos. Então, para você ver como essa mensagem da cruz é maravilhosa, Jesus vai contradizendo tudo. Jesus é demais, demais. Aleluia. O mundo diz assim: se alguém te traiu, se a sua mulher te traiu, se o seu marido te traiu. Olha só, uma vez os fariseus, os religiosos da época de Jesus, jogou aos pés de Jesus uma mulher que havia adulterado. Ela havia adulterado. Os fariseus jogou aos pés de Jesus e falou assim: olha só como que falaram assim: Jesus, ela foi pega em flagrante adultério. Aí eles falam assim: a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher. Olha como que eles usaram a Bíblia para colocar Jesus encurralado. Gente, isso acontecia demais. Eles tentavam muito colocar Jesus numa situação difícil para ele se contradizer e ficar envergonhado. Mas quem é eles, né? Quem é eles? Ele que fez essa Bíblia do Gênesis, Apocalipse, ele que sabe de tudo. Aí eles usaram a Bíblia, o Velho Testamento, a Torá, a lei de Moisés. Jesus, a lei de Moisés, manda apedrejá-la. Ô irmão, quantas vezes a gente às vezes é afrontado com a sua própria fé? A pessoa às vezes usa a sua fé para te afrontar. Uai, mas o seu Deus não é assim, Ele é poderoso. Por que você está passando por isso? Olha, não é assim, às vezes a gente não acontece isso. O diabo levanta alguém para te usar a sua fé, aquilo que você acredita, e aquilo para te abater, para jogar a sua fé por fora. Aí eles usaram a lei de Moisés. Irmãos, quem deu a lei de Moisés? Foi Deus. Eles estavam errados? Não, eles usaram a lei. Só que Jesus era o puro amor. E o amor cumpre a lei, né? O amor, ele cumpre a lei todinha. Aí Jesus, eles acharam que estava encurralando Jesus. Aí Jesus falou assim: então vamos cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés, na época, pegar em flagrante adultério era apedrejado. Então Jesus, tipo assim, né? Tipo isso.
Então vamos cumprir a lei de Moisés. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Comece atirando. Aí o que aconteceu? Cada um começou a olhar para dentro de si, né? Porque a gente às vezes é fácil olhar para os outros que estão ali, ó. Você olhar para fulano e julgar. Você olhar para ciclano. Então aí começou todo mundo que estava com a pedra na mão olhar para dentro de si e falou assim: peraí, eu não sou também tão perfeita assim não. Se a gente for aplicar a lei para essa mulher aqui agora, eu vou sobrar, porque eu também vou ser pego na lei de Moisés. Aí só que Jesus, ninguém pegava ele de surpresa. Jesus era amor puro. Ele não descumpriu a lei quando ele falou atire a primeira pedra. Ele quis dizer assim: onde está o amor para a gente ter tolerância com o pecador? Oh meu Deus, aquela mulher levantou dali restaurada, mudada, virou outra pessoa, porque o amor de Jesus abraçou ela. Quando ela levantou os olhos, Jesus falou assim: olha aí para ver onde estão aqueles que te acusaram. Saíram todos. Jesus era um homem que não seguia esse padrão que às vezes a gente fere. Eu não consigo chegar na média do padrão. Jesus não seguia padrão nenhum. Não, Jesus seguia os princípios dele, que ele colocava nele. Mas os princípios que o mundo colocava como normais, Jesus passava de longe. Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus rejeitou a sabedoria dos sábios e a inteligência dos cultos e deu a salvação aos que creem na loucura da mensagem da cruz. Irmãos, e a Bíblia no verso 23 fala assim: porque tantos judeus pedem, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Irmãos, quando os judeus viram Cristo pregado na cruz, aquilo para ele, a Bíblia fala, aquilo para eles era um escândalo. Por que um escândalo? Eles esperavam Jesus que vinha libertar eles do Império Romano. A cruz era o pior jeito de morrer naquela época. Era uma punição guardada para os criminosos. E aí eles viram Jesus desnudo, açoitado, ensanguentado, com a coroa de espinhos. Para os judeus aquilo era um escândalo. Para os gentios, quem que são os gentios? O gentio é todo aquele que não é judeu de nascença. Ou seja, os romanos que estavam ali, nós, todo mundo que não é judeu de nascença, na Bíblia são os considerados gentios. E a Bíblia fala que para os gentios aquilo é loucura. Eles olhavam para os judeus e falavam assim: mas esse é o Deus seu. Esse é o Deus que vocês aguardaram muitos anos. Que loucura isso. Mas aí a Bíblia fala assim, no verso 1 mesmo, no 18 mesmo, o primeiro que a gente leu. No 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Para quem é chamado, para os convocados, a mensagem da cruz, aquela cena da cruz, do holocausto do Cristo ali, para nós que cremos, aquilo é poder de Deus. Amém? Nós não somos nem como os judeus, não pensamos nem como judeus, nem como gentios. Nós somos os que são chamados, nós somos os convocados, e para nós aquilo ali é poder de Deus. Poder, gente, poder de Deus para quê? Poder de Deus. No verso 27, eu anotei aqui. No verso 27 diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Né, irmãos, Deus escolheu os insensatos. Quantas vezes a gente vê pessoas que não têm instrução e sabedoria, Deus coloca eles em patamares altos. E às vezes a gente vê pessoas instruídas
e estão lá embaixo, porque Deus não segue o padrão normal do mundo. Deus sabe quem Ele exalta, Deus sabe quem Ele abate. E a cruz para nós é um símbolo de poder. Poder de Deus para o que você precisa. Poder de Deus para te ajudar na sua necessidade. Amém? Poder de Deus para te dar aquilo que o seu coração precisa, irmão. É só crer na mensagem da cruz. Nós não precisamos de mais nada. É crer no Cristo ressurreto. Amém? Eu queria contar um testemunho aqui de manifestação do poder de Deus. Um só. Quando em 2018 eu comecei a tratar de 2017. No início do ano eu comecei a tratar da tireoide. E aí eu tratei durante o ano todo. A médica, com uma médica, ela me cuidou. Eu dei um diagnóstico chamado hipertireoidismo. Então eu fiquei tratando 2017 todinho sobre isso. E mais pro final do ano ela falou assim, eu fiz uma ultrassom e tinha dado uns 2 ou 3 caroços na tireoide. Aí ela falou assim, Milane, só que um era maiorzinho. Ela falou assim, faz uma punção nesse caroço. Aí eu falei assim, eu vou fazer então. Ela mandou, eu já vi faz uma punção. Aí eu fui lá, fiz a punção. Aí o negócio não deu nem maligno nem benigno, deu indefinido. Aí ela falou assim, olha, o ideal seria você operar e tira esse caroço, tira a tireoide, tudo, tira o caroço, que resolve não só o problema do caroço, porque vai saber o que é, porque deu indefinido, vai saber o que é, e resolve o problema do hipertireoidismo também. Aí, irmãos, eu falei assim, então, aí eu fiquei pensando, não sei se eu opero, não sei se eu não operava, porque teoricamente a gente não sentia, né, tomando alguns remédios, não sentia muita coisa, muitos sintomas e tudo. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou operar. Aí eu decidi, oramos, colocamos diante do Senhor. Eu falei, eu vou operar, é uma operação simples, tira a tireoide, não importa o que foi, tudo, tira e pronto, acabou. Aí eu fui em janeiro de 2018, eu operei e tirei a tireoide. E aí a gente passa a tomar aquele hormônio diariamente, né, todo dia de manhã e tudo. Aí eu tirei o caroço e fiz a operação. Fiz a operação. Aí levei para o médico. Na realidade eu fiz a operação, o exame ia sair 10 dias depois, porque eles levam a tireoide para um laboratório para ver o que deu. O que foi, se o caroço era o que e tal, para ver qual é o restante do procedimento. Irmãos, eu viajei, eu lembro que era janeiro, eu falei assim, eu não vou nem, era 10 dias, falei assim, vou nem olhar esse resultado. Viajamos, eu lembro na época, fomos para o interior, passeamos lá um pouquinho, eu até com como é que fala, com os pontos e com o curativo lá, e viajei. Quando eu voltei, fui lá direto, peguei o exame, levei para o médico que me operou. Aí ele olhou o exame, olhou e falou assim, deu um carcinoma, realmente o caroço era maligno. Aí eu levei um susto, na realidade eu tinha ido sozinha, eu levei um susto, eu falei, era maligno, doutor, mas isso aqui, ele falou assim, não, isso aqui significa que o caroço era maligno, né? Ainda bem que você tirou, e eles são assim, bem insensíveis, né? Então agora eu vou te falar qual o procedimento que você tem que fazer. Vou te mandar isso e tudo. Aí eu levei um susto, saí de lá e Valci me ligou. Eu falei, Valci, eu tinha dado maligno. Aí ele falou assim, uai, é mesmo? Como assim? Sabe quando ninguém esperava? Ninguém esperava, achei que era uma coisa. Aí o médico falou, aí eu fui e falei assim, ele falou assim, você tem que ir na medicina nuclear, fazer uma consulta com o médico nuclear e tem que tomar iodo radioativo. Ele me deu lá uma quantidade de 100, ele escreveu para mim, você tem que tomar 100, eu não lembro qual era a unidade, não era miligramas não, 100 da unidade lá do iodo radioativo, e tem que passar por esse procedimento todo e tudo, o médico da medicina nuclear vai te explicar. Irmãos, aí eu saí de lá bem assustada. Ele falou assim, olha, você tem que ir no hospital, você toma esse iodo, você fica no hospital de um dia para o outro, para a radiação sair um pouco do seu corpo, depois você vai para casa, você vai ficar 10 dias isolada, toda a roupa que você usar você vai jogar fora, tudo que você comer
prato, talheres tem que ser descartáveis. Tudo que você pegar fica contaminado pelo iodo, você tem que descartar depois. Se tiver criança, você deixa na casa de alguém. Então assim, é um procedimento, né? Não é? Aí eu contei pro Valci, ele assustou, ficou, nossa, aí que ele foi, aí, sabe quando aí que cai a ficha? Aí nós fomos buscar Deus por isso. Senhor, meu Deus, que situação, a gente não imaginava que ia passar por isso e tudo. Aí eu fui na consulta com o médico nuclear para me marcar o dia de eu tomar o iodo radioativo. Quando eu cheguei na consulta, eu fiz 2 horas de consulta com ele. Eu perguntei tudo, ele me explicou tudo. Aí ele explicou isso, que são 10 dias de isolamento, que eu tinha que... aí ele explicou tudo isso, que tudo. Eu pensei assim, nossa, se eu ficar 10 dias num quarto, eu vou ler a Bíblia, deixa eu ver como. Não posso levar minha Bíblia, que depois não posso jogar ela fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou xerocar umas páginas. E ficava pensando o que eu ia fazer 10 dias. Trancado no meu quarto, eu ia usar o banheiro do meu quarto, não precisava usar o banheiro social. Aí eu ia mandar os meninos, já tinha programado, eu ia mandar os meninos para casa da minha mãe. E o Valci chateado com esse negócio dos 10 dias. Ele ficou mais chateado do que eu. Que eu falei, Valci, se a gente tomar o iodo 10 dias e tudo, não sei também como que é as reações depois. Mas depois passa. Mas ele ficou realmente chateado com isso, eu lembro disso. E a gente também, todo mundo orando, aí sim, quando às vezes a ficha cai, a gente vai buscar Deus de verdade para aquilo, né? Aí, só que tem uma coisa, o médico da medicina marcou para daqui a 10 dias. Daqui 10 dias. Só que ele falou assim, olha, eu não te indicaria 100 a quantidade lá. Eu te indicaria 50. E durante as 2 horas de consulta, toda hora ele falava assim comigo, vai na médica que descobriu, vai na que você trata, você tem que ir lá. Vai lá antes de vir tomar o iodo, vai lá antes. Ele falou tanto, eu não ia, porque eu já tinha ido no médico que me operou, eu ia fazer o procedimento e ia seguir em frente. Mas ele falou tanto assim, parecia que ele queria me falar alguma coisa, mas não falou. Então ele falava assim, vai na médica que descobriu, vai na médica. Aí eu saí de lá, liguei para minha médica, marquei o iodo para 10 dias depois. Liguei na minha médica, falei, doutora Renata, eu preciso uma consulta urgente que eu tenho que levar para a senhora. O médico da medicina nuclear quer que eu fale com a senhora. Então eu vou aí. Aí eu saí de lá numa sexta-feira, fui na médica segunda-feira. Ela falou, realmente, Milena, a gente tem que fazer uns exames. Antes de você tomar o iodo, tem que fazer uns exames, tem que fazer um ultrassom da operação, como é que ficou. Falou, vou fazer tudo. Eu falei assim, então, doutora, segunda-feira que vem eu tenho que fazer. Aí eu saí de lá com os papéis. No outro dia eu fiz exame de sangue, fiz todos os exames. Sexta-feira eu consegui marcar o ultrassom, fiz o ultrassom. Ela falou, faz tudo e me manda por e-mail. De segunda a sexta eu fiz tudo, fiz os exames de sangue, o ultrassom, tudo que ela tinha pedido. E mandei pro e-mail dela. Aí ela me ligou. E nós orando. Aí ela me ligou e falou assim, olha só como é que foi. Ela falou assim, Milane, você pode desmarcar o iodo que você não vai precisar fazer. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, Jesus. Graças a Deus. Aí eu falei assim, por que, doutora? Aí ela depois foi me explicar, porque como o caroço era muito interno, você tirou a tireoide toda de fora, tem o quesito da idade, parece que até 45 anos, tem todo um processo que se os exames encaixar tudo naquilo, é mais maléfico você tomar o iodo do que benéfico. Então ela falou assim, não, Milane, você não precisa tomar. Aí depois a gente foi ver, a gente orando. Engraçado que 3 meses antes disso, 3 meses não, uns 5 meses antes disso, a gente estava numa reunião de oração. E aí Deus falou nessa reunião assim, eu já tratava da tireoide, porque eu não sabia do negócio do caroço maligno. Eu já tratava por causa do hipertireoidismo. Aí Deus falou, eu pedi para orar, Deus falou assim, engraçado, Milane, eu sinto, o pastor falou assim, eu estou orando para você, eu sinto cheiro de iodo, parece que Deus está passando iodo em você. 5 meses antes, o Deus da cruz, que é loucura para nós que cremos, já estava me tratando 5 meses antes. Ele falava assim, Milane, eu chego a sentir o cheiro do iodo, é uma coisa assim, Deus me tratando. E outra oração também, Deus estava falando que estava me livrando de uma quarentena. Eu achava que era 40 dias, mas não, quarentena é um tempo de separação. E era esse tempo que Deus estava me livrando, eu ganhei o livramento. Então quer dizer, eu falei assim, gente, eu preciso contar esse testemunho. É o Deus da cruz, o Deus da loucura da mensagem da cruz, que nos dá o escape na hora que a gente precisa.
Irmãos, eu vou falar com essa coisa. Se eu tivesse que passar por aquele procedimento, Deus estaria comigo lá. Você sabe por quê? Porque lá na fornalha de fogo, o quarto homem estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, se eu tivesse que ter passado por aquilo, Deus estaria lá comigo também. Aprove o Senhor me dar essa bênção, ter me dado esse testemunho de misericórdia. Mas outras pessoas passaram, né? Por isso, e vão passar. Tem tantas. Eu faço o tratamento hoje da tireoide, porque o tumor foi maligno. Então eu faço tratamento de 4 em 4 meses, agora de 6 em 6 meses. Eu vou lá, faço todos os exames, né? Todos de 6 em 6 meses. Em nome de Jesus, estou curada disso, estou curada. Faço tudo em nome de Jesus. A médica já falou comigo que está curada. Quando você escuta isso da boca do médico, né, gente? É bem assim, você está curada. Mas Deus passa conosco na situação. Isso que eu quero que você entenda. Se eu tivesse que ter passado pelo tratamento do iodo, por alguma operação, por outra cirurgia, eu tenho outros testemunhos que um dia eu preciso contar aqui. Hoje não dá tempo de contar tudo, já tem muita coisa para fazer. Mas Deus está conosco, irmãos. Eu creio verdadeiramente na loucura dessa pregação, na loucura da pregação do Evangelho, na loucura da pregação da cruz. Amém? A cruz do Senhor, a cruz que é escândalo para uns, para mim e para nós, é manifestação do poder de Deus na nossa vida. Foi na cruz que Jesus venceu o diabo. Foi na cruz que Jesus quebrou as maldições, a maldição do pecado que nos aprisionava. Irmãos, antes todo mundo que pecava, e todo mundo pecava, tinha que matar um cordeiro, imolar um cordeiro para cobrir. O sangue do cordeiro cobria o pecado. Só que na cruz do Calvário, o sangue vertido lá acabou com isso antes e depois. Agora nós temos acesso ao céu. O véu foi rasgado de cima a baixo. Então nós temos acesso ao Pai. Glória a Deus, nós temos acesso. Aleluia. Amém? Então assim, nós temos acesso ao Senhor a qualquer momento que você precisar. Você ajoelha, você fala: Deus me socorre aqui. Tem coisa que Deus te socorre no dia, igual o Valci contou aqui, no dia que ele tomou para si a palavra lá do emprego. Eu também tenho uma coisa assim comigo. Tinha um emprego que eu falei, teve uma vez, eu estava precisando trabalhar. Eu era solteira ainda. Eu estava precisando trabalhar, eu ajoelhei de noite na beirada da minha cama. Em 3 minutos eu falei: Senhor, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Não, eu era casada. Eu quero trabalhar, eu quero que o Senhor me arrume um emprego, eu quero ganhar X. Eu não tenho nenhum padrinho rico para falar assim: eu vou te dar um emprego tal. Não tenho. Eu falei: Senhor, sabe quando você é sincera? Você ajoelha e fala com Deus aquilo que é real. Você não esconde nada, porque a gente não precisa esconder nada do nosso Deus. Irmãos, eu falei com Deus o que eu queria de noite, dormir. De manhã eu comecei a trabalhar, o emprego me chamou de manhã. Então tem hora que Deus te responde da noite para o dia. E tem hora que é aquele versículo, tem hora que Ele precisa que a gente persevera. Tem vezes que Deus te dá um livramento de uma doença, de alguma coisa. Mas tem hora que Ele permite que nós passemos por alguma coisa. E aí Ele nos dá a mão e passa com a gente. Amém? Então assim, esse Deus que levanta um, abate o outro, é o Deus, irmãos. Olha só como Deus vai na contramão. Deus pegou um pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas, trabalhava lá no pasto. Falou assim: eu escolhi esse daqui para ser rei de Israel, rei do meu povo, para reinar sobre o meu povo. Então assim, tantas outras pessoas capacitadas, mas quando Deus escolhe, irmão, não importa o que você é, o que você tem. Não importa, se você tem sonhos, coloca os seus sonhos diante do Senhor. Amém? José era escravo, foi vendido como escravo, era o mais ignorado dos seus irmãos, né? Foi vendido como escravo. Jesus falou assim: eu vou escolher esse para ser governador do Egito. Pronto. Se Jesus entrar na sua, se pegar a sua causa, aí você não precisa seguir, não é seguir as leis do mundo. Eu estou querendo dizer que Ele pode ir por um caminho que você nem imagina. Amém? E aquilo vai dar certo. Então a cruz para nós é esperança. Esperança.
Foi na cruz que o Senhor tomou a chave das portas do inferno. Amém? Foi na cruz que Ele venceu o diabo por nós. Olha só, pela cruz Jesus nos trouxe esperança de que a nossa vida não se limita a este mundo. E se tudo der errado nesse mundo? E se tudo der errado, irmãos? Quando a gente chama a uma pessoa para Cristo, a gente não está falando assim, vem que tudo vai dar certo. Mas eu vou falar com você, é claro que Cristo anda conosco. É aquilo que o Senhor falou, é paz em meio à guerra. Quem que tem paz no meio de uma guerra? É quem crê na loucura da cruz. Isso é loucura da cruz. É paz no meio de uma guerra. Então, mas se tudo der, e se tudo desse errado para nós, para mim, para alguém nesse mundo, então a cruz nos garante a vida eterna, que é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, é a nossa salvação. Então, pela esperança da cruz do Calvário, do Senhor Jesus ter morrido na cruz, que a nossa vida não se limita a esse mundo, porque Ele nos deu uma eternidade no céu. Para todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus na cruz, Deus tem o céu para nossas vidas. Mas em nome de Jesus, que nós venhamos fazer esse sacrifício ser válido na nossa vida. Isso não é para qualquer um, é para quem crê. Irmãos, às vezes eu falo até com os meus filhos, tem coisa na Bíblia que a gente entende. Você estuda sobre aquele assunto, você aprofunda naquele assunto, você entende. Mas tem coisa na Bíblia que às vezes a gente não entende. E aí? Como que... Por exemplo, quando você vai explicar para um adolescente as coisas da Bíblia, tem coisa que não tem explicação. Aí sabe o que você fala? Você fala assim, é a base, porque tem coisa no Evangelho que é a base da fé. É igual a minha mãe fala de vez em quando, eu não preciso saber como nem porquê certas coisas. Se está aqui dentro, eu creio. Eu não preciso saber como, nem porquê, nem de onde veio, nem como foi. Mas se está aqui, eu creio. Isso é fé. E é essa fé que nos leva para o céu. Eu falo com ele, é tudo que tem explicação. Não é tudo que é cientificamente comprovado. Que tem gente que é igual o Tomé. Se for cientificamente comprovado, eu acredito. Tem coisa que é pela fé. Nem tudo é só palpável, nem tudo é entendível. Tem coisa que você fecha o olho e fala, eu creio nisso aqui pela fé, porque eu creio no Deus, eu creio. Às vezes, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, porque tem gente que, eu falo assim, falando um pouquinho de fé, só um pouquinho, já estou acabando. Tem gente, por exemplo, eu falo que para ter fé, para acreditar na teoria do Big Bang, por exemplo, para você acreditar que tudo o que existe, o ser humano, que é uma máquina fantástica, de cada detalhe, o ser humano é uma máquina fantástica, inexplicável. O cérebro é uma máquina inexplicável, né? Aí, às vezes a pessoa tem que ter muito mais fé para acreditar que tudo isso veio de uma explosão no universo, que foi evoluindo e que formou os planetas, e que um certo planeta ficou numa distância exata do Sol, nem 1 centímetro mais, nem 1 centímetro a menos, para que pudesse ter vida, que a vida monocelular foi se desenvolvendo até virar tudo que nós temos em volta. Tem que ter fé demais para acreditar nisso, do que acreditar que Deus, um ser superior a nós, mais inteligente do que nós, que conhece muito mais, que tem uma mente que nós não podemos entender, criou todas as coisas, simplesmente criou todas as coisas. Então, às vezes tem coisa na ciência que a gente tem que ter mais fé para acreditar na ciência do que na palavra de Deus. Porque é muito mais fácil acreditar que Deus, o Todo-Poderoso, criou todas as coisas. Existe um ser maior que nós, existe um padrão na criação, né? Então, irmãos, que nós venhamos fazer com que esse Deus maravilhoso esteja dentro do nosso coração. E aí você precisa crer na mensagem da cruz, crer no Deus crucificado que ressuscitou ao 3º dia. E isso é maravilhoso. Quando você deixar entrar isso no seu coração, você vai ver que satisfação maravilhosa que Cristo te coloca no coração. A satisfação e o conforto da salvação. Não tem nada melhor. Quando você tem certeza da sua salvação, todas as coisas terrenas, mesmo que almejamos e tenhamos sonhos, elas se tornam muito pequenas.
por causa do conforto e o consolo da salvação que nós temos da vida eterna. Amém? Então a palavra que eu queria dizer é essa, que nós venhamos fazer esse sacrifício ser real na nossa vida. E se você tiver que passar pela fornalha de fogo, Jesus vai estar lá com você. Se você cair dentro da cova dos leões, o Senhor pode fechar a cova dos leões. E se o barco que você tiver na sua vida enfrentar uma mega tempestade, aí, meu irmão, eu espero que você tenha saído do cais com Cristo dentro do seu barco. Porque se você saiu do cais com Cristo dentro do seu barco, você vai chegar do outro lado, né? Outro dia eu falei com uma amiga minha, pessoas que a gente tem intimidade, às vezes a gente fala assim. Eu falei com ela assim, já tem um bom tempo. Eu falei com ela estava afastada. Eu falei assim: você está esperando as coisas apertar na sua vida para você voltar correndo para Jesus? Porque às vezes é assim, quando as coisas apertam, a gente volta correndo. Então não fica esperando as coisas apertar na sua vida para voltar, para seguir Jesus, para seguir os caminhos, para ter esse prazer da salvação na sua vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Que nós venhamos em nome de Jesus ter Cristo ressurreto em nosso coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.